E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo, que bom. Vamos continuar a tratar do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no século XXI. Maravilha? Preparado? Então vamos começar. Agora nós vamos para o capítulo 2, a invenção do homem eugênico, enlaces entre eugenia e educação física nas obras de Renato Kell, 1917 a 1929. Texto de André Luiz dos Santos Silva e Silvana Villodre Goulner. Bom, esse texto ele fala muito a respeito da origem da eugenia, do significado, como ele era aplicado aqui no Brasil. Então o resumo dessa parte ela vai ficar um pouco mais enxuta. Eu procurei dar bastante destaque às partes onde ele fala diretamente da eugenia e a relação da educação física para que essa ideia fosse implantada na educação do Brasil, ok? Então vamos lá. O saber científico, seja agora, seja no início do século XX, prescreve práticas e educa corpos humanos por meio da medicina, pedagogia, da biologia, da arquitetura, da educação física. Normas, formas de ser e se portar são legitimados pelo conhecimento científico e ressignificados por homens e mulheres. Documentos e trabalhos produzidos por médicos nas primeiras décadas do século XX no Brasil mostram o corpo masculino e as representações de masculinidade presentes no enlace entre eugenia e educação física, num contexto cultural específico. Assim, vamos focar a eugenia para o corpo masculino e, sobretudo, para a educação física, identificando-a em meio às obras de Renato Kell, que era um farmacêutico e médico eugenista. A eugenia, gestada em meados do século XIX, era uma ciência que visava melhorar a espécie através da reprodução, com mecanismos baseados na ordenação e classificação dos indivíduos, buscando restringir a proliferação de infra-homens. Por volta da década de 1910, a eugenia ganhou adeptos, pois afirmavam que ela era a salvação para o país, pois a elite acreditava que a miscigenação era a causa da degradação racial. No tocante à educação física, os dizeres eugênicos traziam nas leis naturais do crescimento e desenvolvimento, da fisiologia e da hereditariedade elementos disciplinares, normas e valores. Um ponto importante é que Renato Kell fazia referência ao homem eugênico como homem puro sangue. Nas obras de Kell, que abordam a educação física, o homem puro sangue, belo, puro, limpo, saudável, emerge do universo grego, dando ao seu projeto notas de um passado mítico e popularizado. Mas os gregos, para Kell, eram belos de corpo, mas não de alma. Não representavam, pois, tipos eugênicos de homens equilibrados, corporal, moral e intelectual. Para Kell, entretanto, o homem puro sangue não é um super-homem, mas um homem equilibrado, normal eugenicamente, perfeito. Nem tão belo como Apolo, nem tão forte como Hércules, mas aos seus olhos, Antinous é o exemplo harmonicamente equilibrado em força, moral e intelectualidade. Entre os diversos males ao homem, algo que Renato Kell e outros médicos da época fazem campanha forte contrária é o álcool. Eles diziam que o álcool seria capaz de legar às gerações futuras o estigma de sua desordem, dando origem a crianças loucas, feias e com tendências à vagabundagem, criminalidade e vício. Em contraposição ao veneno mais nocivo da humanidade, o álcool, Kell indica dois antídotos, o sol e o ar. E esses remédios estão associados em vários pontos à prática de atividades físicas. Os exercícios ao ar livre trariam muitos benefícios. A educação física, em suas imagens e textos, auxilia a compor um quadro de saúde, harmonia, beleza, robustez e jovialidade. Considerações finais. Renato Kell projeta a limpeza, a perfeição e a beleza em meio a uma coletividade masculina que se exercita fisicamente. Kell bane a figura do homem anormal, tornando invisível o bizarro e o marginal, da límpida sociedade construída em meio aos exercícios ginásticos. A eugenia é reinventada em nosso contexto e expressa nos contornos de representação de homem. Um homem universal, que materializa em suas formas uma dada masculinidade, cujos atributos expressam saúde, simetria e beleza. Um corpo melhorado, limpo e superior, um corpo masculino. Vários indícios presentes em nossa sociedade apontam algumas semelhanças entre tempos distintos. O que observamos é uma centralidade conferida ao corpo do homem, o referencial masculino e tudo aquilo que não se enquadra nesse referencial é marginalizado, excluído.
Dessa forma, a educação física é invocada a contribuir para a produção e preservação deste ideal humano, que exibe dotes físicos, potência muscular, beleza, força e agilidade. Atributos culturalmente associados ao masculino, e não é qualquer masculino, é um tipo eleito de masculinidade. Maravilha, esse foi o capítulo 2 e, para encerrar essa parte 1, nós vamos para o capítulo 3. Do passado ao presente, reflexões sobre a história da educação física a partir das relações de gênero. Texto de Renata Zuzzi e Jorge Dorfman. Introdução. A educação física foi marcada historicamente pelo higienismo e o militarismo, contribuindo para reforçar matrizes de gênero existentes em nossa sociedade e cultura. E essas imagens ligadas àquilo que é aceito pela sociedade para cada sexo podem ser identificadas no processo educativo. Observa-se na educação física escolar que ainda existem organizações de aula com turmas distintas, onde meninas e meninos são educados separadamente e de formas diferenciadas, fortalecendo as desigualdades construídas histórico-socialmente. A educação física não enxerga a corporeidade humana em toda a sua diversidade, o que acaba contribuindo para uma não integração entre meninos e meninas e para desconstruir percepções culturalmente vistas como naturais. Os professores e professoras precisam voltar as atenções para os métodos e referenciais epistemológicos das aulas. Assim é possível construir um repertório capaz de questionar a fixidez e rigidez das matrizes de gêneros que reforçam estereótipos e preconceitos. Dessa maneira, olhar o processo histórico da educação física significa ter o passado como referência para redimensionar as possibilidades de vivências corporais e esportivas, para que todos possam usufruir de todos os tipos de movimentos sem discriminação, desigualdade e preconceito. Vamos para gênero e corporeidade, um binômio complexo. A corporeidade é marca fundamental da existência humana. Nela podemos estabelecer relações e posições frente à realidade. Nessa experiência concreta ocorrem, dentre outras, as relações de gênero. A corporeidade é inerente ao humano. A corporeidade trata-se de uma mudança de concepção, de olhar para com o outro humano. É como se percebe e é percebido como ser homem e ser mulher. O eu-corporeidade só tem sentido na presença do outro. Como os estudos sobre corporeidade são recentes, é preciso, tomando como referencial a perspectiva de gênero, refletir sobre as matrizes de gênero feminina e masculina impregnadas na corporeidade, tomando cuidado para não incorrer em dualismos. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais, baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. Dessa forma, a corporeidade, a partir do referencial teórico de gênero, implica identificar as relações sociais de poder vividas entre os grupos sociais de homens e mulheres. Na ciência, o conceito de gênero aparece em contraposição ao determinismo biológico, que considera a mulher inferior ao homem. Assim, Scott afirma que o conceito de gênero rejeita as justificativas biológicas e as várias formas de subordinação. O gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Portanto, as diferenças devem ser vistas como algo que nos faz humanos, não sendo possível separar do humano sua dimensão biológica, cultural e social. E por mais que a divisão de gênero pareça universal, a construção e expressão da masculinidade e feminilidade são variáveis dependendo do momento histórico e situação social, classe social, religião, etnia, região e idade. Prosseguindo, gênero e a história da educação física, entre masculinidades e fragilinidades. Por conta do histórico militar e médico, os corpos de homens e mulheres na educação física foram vigiados segundo um padrão de saúde e força física. Assim, o trabalho da educação física era construir um homem forte e robusto, a fim de contribuir com a pátria, fazendo com que a área estivesse sempre atrelada ao físico e saúde corporal. Tanto a ordem médica quanto a militar reduziram os corpos de homens e mulheres a máquinas, ou seja, o contexto histórico-social-cultural não tinha o devido valor. Os corpos eram objetos, não se via o corpo vivo, de pessoas. A educação física era disciplinadora, controlando os corpos e reforçando padrões higienistas. Rui Barbosa institui um parecer enaltecendo a importância da educação física, explicando basicamente que a ginástica deveria ser obrigatória em horários estendidos e que, para as mulheres, o objetivo era manter as formas fêmenes e preparar para as exigências da maternidade futura. A educação física escolar também tinha como objetivo formar uma geração capaz de suportar o combate, a luta para atuar na guerra.
Sendo assim, havia a seleção dos perfeitos fisicamente e os incapacitados eram excluídos. Em um primeiro momento, as mulheres eram proibidas de realizar as aulas de educação física na escola. As meninas eram consideradas inferiores biologicamente, deturpando-as com um imaginário de fragilidade. Na escola e nos seios familiares, as mulheres eram vistas como dóceis, frágeis, meigas e elas não deveriam se expor à brutalidade da ginástica. Em um segundo momento, essa educação física que era negada às mulheres passou a ser permitida, não pela saúde das mulheres em si, nem pela de seus filhos, mas porque acreditavam que mulheres mais fortes e robustas consequentemente gerariam filhos mais saudáveis para defenderem a pátria, ou filhas mais saudáveis para se tornarem mães mais robustas também. Alguns decretos e deliberações da época faziam um tipo de guia, direcionando algumas práticas consideradas ideais para as mulheres e outras eram proibidas, tais como lutas, futebol, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol, justamente para preservar as qualidades femininas que tanto mencionavam. Com isso, muitos pais e mães preferiam que seus filhos e filhas não ampliassem o repertório motor para manter comportamentos tradicionais. Enfim, as famílias, as escolas e a educação física precisam refletir sobre as diferenças biopsicossociais usadas como justificativa para discriminações e preconceitos entre meninos e meninas. Frente a isso, é necessário promover a aula coeducativa, que considera a igualdade de oportunidades entre os gêneros. Esse tipo de ensino não promove a igualdade entre os sexos, e sim a equidade, tendo como objetivo criar um clima tal que permita o desenvolvimento integral, seja ele afetivo, social, intelectual, motor e psicológico. Considerações finais. Compreender a corporeidade sob a ótica da análise de gênero nos faz desmistificar inúmeros estereótipos e preconceitos que influenciam as práticas corporais e esportivas para homens e mulheres na história da educação física. Portanto, professoras e professores de educação física devem estar atentos para não fortalecer algumas heranças sexistas que marcaram a história dessa disciplina, pois a educação física, principalmente escolar, precisa ser um espaço fomentador de movimentos, capazes de desenvolver meninos e meninas em todos os aspectos, explorando a diversidade e promovendo a inclusão. Maravilha? Então nós terminamos o estudo da parte 1 do livro Meninas e Meninos na Educação Física, Gênero e Corporeidade no século XXI, organizado por Jorge Dorfman e Renata Zuzzi. Maravilha? Vamos descansar um pouco, recuperar as energias e depois continuamos com o estudo do livro. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo.